você, concurseiro de todo o Brasil. É um prazer, mais uma vez, recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de Matemática e Raciocínio Lógico, galera. E na aula de hoje, dando continuidade ao nosso estudo de proporcionalidade, vamos falar especificamente sobre proporção, sobre tipos de grandezas proporcionais, como comportar, dicas e macetes. Vem comigo, galera. Show de bola esse assunto, muito cobrado aí nos concursos públicos e a gente precisa saber como se comportar diante de situações assim. Então vamos lá. Na aula de hoje, o que nós preparamos aqui? Nós vamos falar aí o conceito de proporção, tá? Mostrar os variados tipos de proporção que tem, como que uma proporção se relaciona com a outra de forma direta, inversa ou composta direta e inversamente ao mesmo tempo, né? Vamos trabalhar as propriedades e vamos falar dos tipos de divisões que existe de proporcional. E na sequência, falar sobre os exercícios envolvendo esse assunto, beleza? Então vamos lá. Proporção. O que é isso, professor? O que é uma proporção, galera? Proporção. Antes de falar em proporção, nós falamos em razão. Você deve ter assistido essa aulinha nossa. Nós falamos que razão é uma divisão. É quando eu tenho um valor dividido pelo outro. Um valor sobre o outro. Isso é uma razão. Razão é um quociente, ou seja, é um resultado de divisão. A proporção, ela complementa isso. Quando eu tenho uma razão igual a outra razão, então nós dizemos que essas razões são proporcionais. Então, o que faz uma razão ser proporcional à outra é o fato delas apresentarem o mesmo quociente, o mesmo resultado. Porque uma razão me dá um quociente. Uma razão é uma divisão. Se é uma divisão, eu tenho um quociente, ok? Quando esse quociente é o mesmo, de uma razão para outra, eu digo que elas são proporcionais. Então, um exemplo. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, A sobre B é uma razão. C sobre D é outra razão. E sobre F é outra razão. Então, observe que eu estou colocando aqui que elas são iguais. Por que são iguais? Porque o resultado de A dividido por B é o mesmo resultado de C dividido por D, que é o mesmo resultado de E dividido por F, que eu estou chamando de K. Estou chamando de K. K é o resultado dessas divisões. É uma representação. Esse cara, K, recebe um nome especial. Ele é chamado de constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Esse resultado, fruto dessa divisão, é a constante de proporcionalidade. Guardem bem esse nome, porque nós vamos trabalhar com essa ideia de constante várias vezes, inclusive na definição das propriedades. Beleza? Bom, vamos dar aqui alguns exemplos de proporções. Eu tenho a proporção do tipo simples e do tipo composta. Quando que ela é simples? Quando envolve somente duas razões. Olha só, 5 sobre 7, 10 sobre 14. Eu tenho aqui um sistema de proporção dito simples. É somente uma igualdade de duas razões. Mas eu posso ter uma proporção continuada, composta ou continuada, quando ela contém mais de duas razões, ok? Então, a proporção continuada seria assim, 1/3, 4 sobre 12, 16 sobre 48. Então, observe que agora eu tenho um conjunto maior. Aqui estou representando 3, mas poderia ser 4, 5, 6. A esse tipo de situação eu chamo de proporção continuada, ok? Nós vamos ter situação em que trabalharemos só com duas razões e vai ter casos que a gente vai ter mais de duas razões envolvidas. 3, 4, 5 razões. Inclusive, os concursos exploram muito essa questão aí. Beleza? Bom, conhecendo os elementos da proporção. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma proporção, né? A sobre B igual a C sobre D. Por que conhecer esses elementos?
Porque quando nós aplicamos as propriedades, a gente usa nomes. E eu preciso saber o nome que se dá a cada elemento numa proporção de acordo com a posição que ele ocupa. Então, estou representando de forma literal, né? A sobre B, C sobre D. Essa representação aqui, ela pode ser feita assim também, ó. A dividido por B igual a C dividido por D, ok? Posso representar assim ou posso representar assim. Beleza. Como é o nome que se dá? Nós já vimos no estudo de razão que os termos de cima são chamados de antecedentes e os de baixo são chamados de consequentes. Então, eu tenho aqui o seguinte. A leitura dessa representação. A está para B, assim como C está para D. Observem a linguagem matemática presente. A está para B. O que quer dizer isso? A dividido por B. Assim como, matematicamente, quer dizer igual. E C está para D, ou seja, C dividido por D. Em outras palavras, numa linguagem mais simples, seria A dividido por B é igual a C dividido por D. Só que, tecnicamente, nós usamos A está para B, assim como, que é o igual, C está para D, ou seja, C dividido por D. Beleza? Essa é a linguagem matemática. Agora, os termos. O A e o C, que são os de cima, antecedentes. B e D, de baixo, consequentes. Eles também são conhecidos como meios e extremos. Olha só, A e D são extremos, B e C são meios. Por quê, professor? Por causa dessa outra representação aqui, ó. Observa que A e D está na extremidade e B e C está no meio. Por isso que eles são chamados de extremos A e D e meios B e C. Beleza? Tranquilo. Bom, nós já sabemos o nome que se dá a cada um dos elementos. Agora vamos para as propriedades. Primeira propriedade é a mais usada no dia a dia. Chamamos ela de propriedade fundamental, nome técnico, mais conhecido por vocês como multiplicação cruzada. A gente costuma ouvir muito isso dos alunos. Ah, professor, é aquela multiplicação cruzada. Alguns chamam até de regra de 3. Fala, professor, essa é a regra de 3. Na verdade, não é bem correto nós dizermos. Na verdade, não é correto dizer que é a regra de 3, porque a regra de 3 é um conjunto de procedimentos que tem que ser adotados, né? E na qual utiliza-se dessa propriedade, tá? Não é a propriedade que está na regra de 3, a regra de 3 está na propriedade. Ela usa da propriedade para justificar o seu resultado. Então, veja bem, propriedade fundamental, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Em toda proporção, isso é válido. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Essa é uma forma de nós comprovarmos se uma razão é igual a outra razão. Como assim, professor? Isso aqui. Se eu tenho que A dividido por B é igual a C dividido por D, e isso é verdadeiro, então também é verdadeiro que se eu multiplicar A vezes D, fizer esse produto, vai dar o mesmo resultado que esse. Por isso que fala multiplicação cruzada. Produto dos meios, B vezes C, igual ao produto dos extremos, A vezes D. Isso em toda a proporção. Se você tem assim, ó, 2 sobre 3 é igual a 6 sobre 9, se você está dizendo que essas razões são iguais, então o produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos. Vamos verificar? Quanto que é 2 vezes 9? 18. Quanto que é 3 vezes 6? 18. Então, observe, 18 é igual a 18. Então, isso aqui é verdadeiro. Professor, e se não der igual? Se não der igual, então esta igualdade é falsa, porque eles não são iguais. Para uma razão ser igual a outra, esse produto tem que ser exatamente igual. Dessa forma, você elimina qualquer falsidade
né, presente numa proporção. Ah, está dizendo que são iguais, é verdadeiro? É só multiplicar cruzado. Se não der o mesmo valor, é falso. Tranquilo? Por conta dessa propriedade. Beleza. Por isso, galera, que se o exercício diz que uma razão é proporcional à outra, se ele faz essa afirmativa, a gente parte sempre do princípio que é verdadeiro. Se é verdadeiro, então produto dos meios igual produto dos extremos, multiplica cruzado. Beleza? Bom, uma situação para a gente praticar isso daqui. Olha só, eu tenho, por exemplo, sabe-se que hoje a razão da idade de um pai para seu filho é de 5 para 2. Se o pai tinha 21 anos quando o filho nasceu, como poderíamos descobrir a idade atual do seu filho? Então, olha só, o objetivo é achar a idade do filho. Ele falou que a idade do pai está para a idade do filho, assim como 5 está para 2. E disse também que o pai tinha 21 anos quando o filho nasceu. Bom, quantos anos o filho tem hoje? Não sei, mas o filho tem X, beleza? Tem X anos, não sei. Quantos anos tem o pai? Galera, se o pai tinha 21 quando o filho nasceu, hoje o pai vai ter o quê? A idade do filho mais 21. Se o filho, por exemplo, tiver 10 anos, o pai vai ter 31. Então, ele já envelheceu 10 anos, porque ele tinha 21 quando o filho nasceu, 0 anos. Então, ele vai ter sempre a idade do filho mais 21. Beleza. Agora é só montar a proporcionalidade de acordo com o que foi estabelecido, respeitando a ordem estabelecida. Se é do pai para o filho, é a idade do pai dividido pela idade do filho. Toma cuidado, porque se você inverter, dançou, vai errar. Beleza? A idade do pai dividido pela idade do filho, ou seja, x mais 21 dividido por x é igual a 5 sobre 2, que é a razão estabelecida. Aí o que você faz aqui? Multiplica cruzado. Multiplicando cruzado aqui, nós vamos ter 5 vezes x e 2 vezes x mais 21. Aqui, galera, tem que fazer a distributiva. Ó. Faz a distributiva. 2 vezes x, 2 vezes 21. Nós vamos ter aqui 2 vezes x, 2x, 2 vezes 21, 42. Regrinha de equação do primeiro grau, que tem x vai para um lado, que não tem x vai para o outro, trocou de lado, troca o sinal, trago 2 para cá, 5 tira 2, 3, passo 3 dividindo, 42 dividido por 3, 14. Então, a idade do filho, 14. E se ele perguntasse a idade do pai? 14 mais 21, 35. Fechou. Pronto, temos a idade dos dois. Beleza? Tranquilo, né, galera? Isso é só para a gente poder firmar aí a propriedade fundamental. Mas existe uma outra propriedade tão importante quanto a propriedade fundamental, que é chamada de propriedade da composição. Então, presta muita atenção nessa propriedade, porque ela, de fato, vai fundamentar a grande maioria dos exercícios lá. O que diz essa propriedade? Diz o seguinte, eu tenho aqui uma proporção, uma igualdade de razões. Então, é uma proporção. A definição dessa propriedade diz assim, a soma dos antecedentes. Quem é o antecedente? O A e o C. Ou seja, a soma dos caras que estão em cima. A mais C. Está para a soma dos consequentes. Ou seja, dividido pela soma dos que estão embaixo. Então, A mais C dividido por B mais D. Olha só. O resultado disso, o resultado dessa divisão, é uma constante. Lembra o que nós falamos no início da aula? Constante de proporcionalidade, que nós representamos pela letra K. Tranquilo? Se eu somar os termos de cima, somar os termos de baixo, dividir um pelo outro, o resultado que eu vou encontrar é a constante de proporcionalidade. Aí lembram da constante? Quem era ela? Ela era igual a cada uma das razões separadamente. Ou seja, A dividido por B vale K. C dividido por D vale K também. Ok? É isso que diz a propriedade. Se eu somar em cima, somar embaixo, o valor que eu encontro é o mesmo valor
como se eu estivesse dividindo A por B ou C por D. É o mesmo valor, beleza? Quero abrir um parênteses aqui. Essa propriedade, ela serve tanto para a soma quanto para a diferença. Você poderia também pensar assim: a diferença dos antecedentes, A menos C, está para a diferença dos consequentes, B menos D. Então, vale para mais e vale para menos. Vale para a soma e para a subtração. Aí você pergunta: professor, como que eu vou saber se eu tenho que somar ou subtrair? Galera, depende do contexto da questão. Se na questão fala bem assim, a soma das idades era um tanto, a soma dos valores era um tanto, aí você está usando propriedade da soma. Agora, se ele fala lá, a diferença entre as idades, a diferença entre os valores, então ele está te dando uma diferença, aí você vai usar o menos, tranquilo? Um outro detalhe aqui é que essa propriedade ela também pode ser usada assim. Você pode somar o de cima com o de baixo, desde que do outro lado você também faça a mesma coisa. Some o de cima com o de baixo. Por exemplo, vou fazer bem aqui do lado, A mais B, e do outro lado, C mais D. Tranquilo? Ó, somei o de cima com o de baixo, somei o de cima com o de baixo. Fiz a mesma coisa. Aí você vai escolher alguém para ficar aqui embaixo. Só tem um detalhe. Você pode escolher ou o A ou o B. Você escolhe quem você quer. Tranquilo. Ah, professor, eu quero colocar o B. Então, coloca o B embaixo. Porque, às vezes, você quer encontrar o B primeiro. Então, você coloca o B. Ah, professor, eu quero encontrar o A. Então, coloca o A aqui. Não tem problema. Agora, do outro lado, não é quem você quer. Vai depender da escolha anterior. Se você escolheu o B está embaixo. Então, obrigatoriamente, do outro lado vai ter que ser o D, porque o D está embaixo. Ah, professor, então se eu tivesse escolhido o A para ficar aqui embaixo, então do outro lado teria que ficar o C? Exatamente. Tranquilo? Se você optou por colocar o de cima aqui embaixo, que seria o A, então do outro lado tem que ser o de cima, que é o C, porque o C está em cima. Beleza? E aí você multiplica cruzado também. Você pode usar, então, essa propriedade da composição como sendo uma soma, como sendo uma diferença, ou também usando esse recurso de somar o de cima com o de baixo. Ou subtrair, poderia subtrair. Ao invés de A mais B, A menos B sobre B, C menos D sobre D. Poderia também, a propriedade é válida. Beleza? Então, fica aí a dica. Bom, agora que a gente já conhece as propriedades, olha só uma situação aqui. Eu tenho determinar o valor de x, y e z nessa proporção, sabendo que x mais y mais z é igual a 80. Beleza. Como que eu vou resolver isso? Aplicando a propriedade. Como que é a propriedade? Eu sei que a soma de x mais y mais z é 80. E aqui eu tenho uma igualdade de razões. Então, vamos lá. X mais y mais z, 2 mais 3 mais 5. Ou seja, a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes. Eu sei que x mais y mais z vale 80. Então, vai ficar 80, 2 mais 3, 5, mais 5, 10. 80 dividido por 10, 8. Beleza. Quem é esse 8 aqui, gente? Quem é esse cara aqui? Ele é a constante de proporcionalidade, o K, lembram? Agora, para encontrarmos o valor de x, de y e de z, é só pegar cada uma dessas razões separadamente, porque todas elas vão dar o mesmo resultado que a constante de proporcionalidade. Como que vai ficar aqui? X sobre 2 vale quanto? Vale 8. O que eu faço para achar o x? O 2 está dividindo, passa multiplicando. Quanto que são 2 vezes 8? 2 vezes 8, 16. Para achar o y, y sobre 3, igual a constante, 8. 3 está dividindo, passa multiplicando. 3 vezes 8, 24. Para acharmos o z, z sobre 5 igual a 8. 5 está dividindo, passa multiplicando. 5 vezes 8, 40. Pronto, está aqui, ó, x, y, z. Beleza? Tranquilo? Então, essa é uma forma de nós aplicarmos a propriedade da composição. Galera, isso aqui é só um ensaio. Já a gente vai entrar nos problemas
que já caíram aí nos concursos, para a gente colocar na prática isso daqui. É só uma forma da gente treinar essa propriedade aí. Mas antes precisamos falar de 3 coisas. Em que situação eu tenho uma divisão diretamente, em que situação eu tenho uma divisão inversa e em que situação eu tenho uma situação mista, direta e inversa, inversa e inversa, ok? Vamos falar primeiramente da diretamente proporcional. Veja bem, eu tenho aqui um exemplo, repartir 65 em partes diretamente proporcionais a 5 e 8. Galera, eu vou dar um macetezinho, uma dica de como nós fazemos esse tipo de divisão, ok? Então preste bastante atenção aqui agora. O objetivo é repartir, pegar esse valor 65 e dividir ele em partes diretamente proporcionais a 5 e 8. Primeira coisa que você tem que estar atento é o seguinte: em quantas partes você vai dividir o número 65? O exercício falou: dividir 65 em partes diretamente proporcionais a 5 e 8, ou seja, dividir em 2 partes. Uma que seja a 5, outra referente a 8. Tranquilo? Então, vou dividir em 2 partes. Beleza. Como que eu vou... Se é em partes diretamente proporcionais, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que a parte que você vai dividir por 5, o resultado disso aqui tem que ser igual à parte que você vai dividir por 8. Se eles são diretamente proporcionais, galera, então essa razão é verdadeira. Essa razão é verdadeira. X dividido por 5 tem que ser igual a Y dividido por 8. Por quê? Porque é em partes diretamente proporcionais. O resultado dessa razão tem que ser igual a essa. Beleza? Bom, mas isso aqui não é igual a uma constante? Não foi isso que a gente viu? Que se 2 razões são iguais é porque ela apresenta o mesmo resultado? Então, qual é a dica? Quem vai ser meu x? Quem vai ser meu x? Meu x é igual a 5, tá dividindo, vai multiplicando o k. Então, meu x é 5 vezes k. Quem é meu y? Meu y é o 8 está dividindo, passa multiplicando. Meu y é 8 vezes k. Então, está aqui, ó, meu x e meu y. Tranquilo? X é 5k e o y é 8k. Beleza. Qual é o número que eu vou repartir? 65. Eu não vou repartir em 2 partes. Conclusão, se eu somar x mais y, tem que dar quanto? 65. Se eu somar as 2 partes, tem que dar 65. Quem é x? 5k. Quem é y? 8k. Igual 65. Quanto que é 5 mais 8? 13k. Passa o 13 dividindo, k é igual a 65 dividido por 13, portanto, k é igual a 5. Achou k? Vem aqui, acho x e acho y. Quem é x? 5 vezes k, que é 5, que vai dar 25. Quem é y? 8 vezes k, que é 5. 8 vezes 5, 40. Portanto, está ali, 25 e 40. Esse é o valor das 2 partes que eu vou ter que dividir no número 65. De tal forma que são diretamente proporcionais a 5 e 8. Belezinha? Então, o segredo é, se for divisão diretamente, guardem bem isso aqui agora, ó, preste bem atenção no que eu vou falar. Toda vez que o exercício falar, divida em partes diretamente proporcional, diretamente quer dizer multiplicação. Diretamente, multiplica. Diretamente, multiplica. Diretamente, multiplica. Multiplica quem, professor? Multiplica a constante, o k. Se é diretamente proporcional a 3, 4 e 5, então vai ficar 3k, 4k, 5k. Se fosse proporcional a 7 e 9, então 7k, 9k. Beleza? Sempre o número que ele indicar, o valor que ele indicar que é proporcional, multiplica o k. Beleza? Quando for diretamente. Diretamente, multiplica. Beleza. Então, vamos lá.
Vamos lá, galera. Agora para o exemplo 3. Presta bastante atenção aqui. Também saiu do forno agora, ó. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu peço licença para vocês, interrompi a aula de vocês para dar um recado muito importante. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso, uma super preparação, ponto a ponto do edital, super competitivo para o concurso da PM de São Paulo 2021-2022. Para quem não sabe, nós da La Concurso, nosso primeiro curso que nós tivemos oportunidade de oferecer para São Paulo foi lá em 2012. De 2012 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de oferecer todos os cursos online para todos os concursos da PM. E em todos os concursos, todos os certames, nós tivemos aí um alto índice de aprovação. Garanto para você, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você cumprir o nosso personal coach, eu tenho certeza que você estará muito competitivo, mas muito competitivo mesmo para o concurso da PM de São Paulo 2021 e 2022. Tá certo? Este curso custa apenas 10 parcelinhas de R$35, cara. Cara, não vai machucar ninguém, cara. Com a inflação do jeito que tá, 10 parcelinhas de R$35, você vai ter esse curso completaço e super competitivo. Bacana? Espero vocês. Fui! Tchau! Clic-clac.